Olá, queridos irmãos, amigos, tudo bem com vocês? Chegamos ao 9º dia da nossa caminhada, Da nossa marcha aí da campanha de 40 dias de jejum e oração. E chegamos, graças a Deus, com a alegria do Senhor, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como de costume, quero fazer minha audiodescrição. Meu nome é Júlio de Carvalho. Sou membro da Igreja Batista Rosa de Saron, tenho 43 anos, sou homem pardo, calvo, uso cabelo cortado à máquina, tenho aproximadamente 1,80 m, uso óculos e estou usando uma blusa de manga curta, salvo engano, na cor bege. E o fundo aqui é um fundo branco, Isso aí compõe o cenário. Eu quero falar com vocês sobre igreja. Vamos falar sobre igreja? Esse é um assunto muito debatido, Sobre a importância da igreja. Mas eu queria retomar o texto bíblico em Efésios. Esse texto norteará as nossas devocionais aí nos próximos dias. O mesmo texto, o texto que a gente usou também no início da campanha. Efésios 3, do capítulo 14 ao capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Diz assim o texto: Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, o versículo-chave, na verdade, são 2 versículos. Versículo 14 e 15 diz: Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. O versículo-chave eu destaquei da versão NBV. Voltamos à rainha das cartas do apóstolo Paulo, a carta mais eclesiológica, ou seja, a carta que mais fala da igreja do Senhor do Novo Testamento. Ela é voltada para a doutrina e principalmente para a vida prática como igreja. Mas afinal, o que é igreja? Considerando que a epístola, no caso a carta aos Efésios, é também e principalmente um convite à vida prática como igreja, respondamos à pergunta acima com a mesma simplicidade e objetividade que o versículo destaca, a saber: quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns dele lá em cima do céu e outros aqui embaixo da terra. Então eu queria pensar com vocês sobre esse verso. Esse verso já traz a praticidade, na verdade esses 2 versos já trazem de forma objetiva o que é a igreja. Eu não quero me ater a um conceito teológico, mas um conceito prático, como é o objetivo da carta. Não que o teológico não existe e não tenha sua importância, mas para a nossa aplicação na devocional de hoje, a gente vai ficar nesse conceito prático dos versos. O verso começa dizendo o seguinte: Pai de toda a grande família de Deus. E se a gente pegar o termo pai, isso já nos denota que ser igreja é ter um pai. Você pode ser órfão de pai,
abandonado pelo seu pai, rejeitado pelo seu pai, humilhado pelo seu pai, mas o Pai Celestial, o Pai Celestial, ele não morre. O Pai Celestial, ele nunca deixou de existir. O Pai Celestial, ele nos ama. O Pai Celestial, ele cuida de nós, ele não nos abandona. Na verdade, ele nos acolhe em amor, amor em Cristo Jesus. Então, ser igreja, em primeiro lugar, é ter um pai. Porque o texto diz que ele é pai de toda a grande família de Deus. Alguns deles lá no céu e outros aqui embaixo na terra. Então, nós somos conhecidos, né, como filhos de um pai. Nós temos uma paternidade. Então, ser igreja, em primeiro lugar, é ter um pai. Mas, em segundo ponto, o que o texto diz, que ele é pai de uma grande família, a família de Deus. Então, ser igreja é constituir uma família. Nós que somos igreja, por isso que chamamos, né, uns aos outros de irmãos, temos um pai em comum e é uma família. Então, ser igreja é ter família, não é ficar desamparado de uma família, é pertencer a uma família. Sim, uma família discute, uma família briga, uma família machuca-se uns aos outros, magoa uns aos outros, mas uma família também é capaz de perdoar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de aconselhar uns aos outros, de incentivar uns aos outros. Nós temos prazer e alegria em ter companhia uns dos outros, porque assim funciona uma família. Então, ser igreja é ter um pai, é ter paternidade, é não ser órfão. Não, nós não somos órfãos de pai. E um pai eterno, um pai que não morre, um pai que não muda, um pai que transborda em amor, em graça e misericórdia. E também somos uma família. O verso diz que ele é pai de toda a grande família de Deus. Louvado seja o Senhor! Eu não sei se você teve a experiência, se você cresceu num lar de uma grande família, com parentes, com tudo isso. Eu tive esse privilégio. Então, assim, ter uma grande família é sempre motivo de festa, é sempre motivo de reunião. Nunca falta primos para a gente brincar, né? Então, assim, a grande família de Deus, ela está espalhada por toda a terra. A gente nunca fica sozinho. Ainda que você fique desamparado da sua família biológica, você nunca vai ficar desamparado da igreja. Aonde você for, haverá uma igreja. E ela está sempre, né, em crescimento. Então, nós somos uma grande igreja e trabalhamos para essa grande igreja crescer ainda mais, gerar cada vez mais novos irmãos. Então, ser igreja é ter um pai. Ser igreja é ter uma família. Ser igreja é ter uma grande família em toda a face da terra. Em quarto ponto, o texto diz, alguns deles lá em cima e outros aqui embaixo. Isso quer dizer que ser família é ter uma eternidade, uma família eterna. A nossa família biológica, ela vai acabar neste mundo. Nossos pais se vão, nossos avós, no meu caso, meus avós já se foram, minha mãe já foi recolhida no Senhor, tenho meu pai, graças a Deus, mas a família biológica, ela vai acabar. Agora, a família de Cristo não vai acabar, porque o texto diz que há uns lá em cima. É a família, é a igreja triunfante. Ela já está na glória com o Senhor, ela já triunfa, ela já goza da presença do Eterno. E temos nós aqui, que é a igreja militante. Então, por enquanto, somos igreja militante, mas em breve seremos recolhidos pelo Senhor. Ou cada um vai ser recolhido individualmente, ou o Senhor retornará e recolherá todos. Não sabemos o dia e a hora. Mas uma coisa é certa, essa família não vai se extinguir. Ela não vai acabar. Aqueles que já foram recolhidos, nós encontraremos com eles. Então essa família, ela é eterna. Porque tem a igreja que triunfa e a igreja que milita. Nesse momento estamos militando. Louvado seja o Senhor. Né? Ser igreja é ter um pai. Ser igreja é ter uma família. Ser igreja é ter uma multidão de irmãos. E ser igreja é ser eterno. Nós já somos eternos. Aqueles que aceitaram Cristo Jesus já são eternos. O nosso espírito, a nossa alma já goza dessa certeza de que quando morrermos seremos recolhidos pelo Senhor. Então a eternidade já é garantida, já somos seres, estamos num corpo mortal.
mas a garantia da eternidade ela já existe para aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Então, diante disso, a gente chega a uma conclusão, já chegamos a essas conclusões, chegamos a algumas respostas. Porque as pessoas dizem, eu me reúno na igreja. Não, você não se reúne na igreja, você se reúne como igreja. Eu frequento uma igreja. Não, você não frequenta uma igreja, você pertence a uma igreja. A igreja não é o templo. O templo ele vai se acabar, a religião ela vai acabar, as denominações elas vão acabar. Somos um só corpo e um só em Cristo Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja não é um templo físico. A igreja somos nós. Nós fomos salvos e restaurados pelo Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. E é essa a conclusão que nós chegamos. O texto é bem claro sobre o que é pertencer à igreja, sobre o que é ser igreja, sobre a grandeza da igreja, sobre a proporção, tanto quanto o tamanho, quanto a razão da existência da igreja, sobre a importância da igreja, sobre a eternidade da igreja, sobre o amor de Deus pela sua igreja. Se você abandonou o convívio com os santos, ou seja, com os salvos em Cristo Jesus, com os santos da família de Deus, peça perdão ao Pai, reconcilie-se com Ele e em seguida também reconcilie-se com os seus irmãos e volte à segurança da igreja. Uma grande família que é a igreja protege uns aos outros em todos os sentidos. É uma proteção espiritual, é uma proteção física, é um cuidado mútuo com a saúde e com as finanças. Nós protegemos uns aos outros. Volte para o cuidado da igreja. Agora, se você entende que não precisa estar com a igreja para andar com Ele, para andar com Deus, tome cuidado. A igreja é descrita figuradamente como corpo e Jesus é o cabeça, de maneira que eles estão unidos. Cabeça e corpo não estão separados. Se você não é um membro de um corpo, pode o cabeça estar unido com você e não estar unido com o corpo? Será que você não precisa mesmo da igreja? Você precisa mais da igreja do que a igreja precisa de você. A igreja é um corpo. Um corpo funciona mal sem um membro, mas ainda funciona. Agora, um membro sem um corpo, ele apodrece. Então, diante dessa realidade, se você ainda não tem uma igreja, aceite a Cristo Jesus, una-se a uma igreja. Se você entende que a igreja não é importante para você seguir com Deus, tome cuidado, porque na verdade Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Se você não faz parte da igreja militante, se você acha que não é importante você fazer parte da igreja do Senhor, que você não precisa, eu recomendo você que leia Apocalipse 3, no verso 15 e verso 16. Nesse momento nós vamos orar. Quero convidar você a se colocar de joelhos. Eu quero convidar nesse momento para a gente poder orar, agradecer a Deus por fazer parte da sua família, por entender a cada dia o que é ser igreja, por aqueles que não pertencem à família, mas que precisam tomar essa decisão, e por aqueles que estão afastados. E olha, há pessoas afastadas fisicamente, mas também estão frequentando a igreja e já estão afastados do Senhor e do corpo de Cristo há muito tempo. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos louvar o Senhor e bendizer o Teu santo nome, te exaltar, te agradecer e te engrandecer, porque nós somos igreja do Senhor. Como falamos, igreja não é templo, igreja é um organismo vivo, ó Deus, que nutre um ao outro, porque é um corpo que se protege, que cuida um do outro, que ama um ao outro. Ó Deus, brigamos sim, porque também somos uma família, discutimos, somos seres diferentes um dos outros, mas louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, porque a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente se reconcilia e a gente decide a cada dia caminhar juntos novamente. Nós queremos pedir por aqueles que estão afastados do Senhor, ainda que frequentando igreja ou afastado fisicamente, afastado do corpo de Cristo. Queremos pedir por aqueles que acham que podem viver, ó Deus, sem estar unido à igreja. Isso é um grande engano, é um engodo de Satanás. Que o Senhor abra a mente e os corações desses irmãos para que eles possam se reconciliar. E queremos pedir ao Senhor, ó Deus,
que no nosso coração sempre haja o ânimo, a alegria, ó Deus, a disposição para poder anunciar o Teu amor para aqueles que ainda não entenderam e não fazem parte do Teu santo corpo, da Tua santa igreja. Bendito seja o Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e sua família e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz.